anos. Mas a Jaine é fera, né? O que mais entende, só pedir pra Jaine que ela tava dando aula esses dias já. Eu fiz os 2 exercícios dele, aí no dia da correção tinha feito tudo errado. Fez errado desde o começo. Ô, Vanderlei, olha o que Fez você errado. quer. Ô, Nelly, agora é hora de comer, Nelly. Vanderlei, eu fico o dia inteiro trocando fralda, fazendo curativo, medicando, lidando com sangue, arrumando gente, e aí vou estudar direito das fórmulas do professor de agrário. Imagina o que não tá na cabeça. Vamos pedir prova objetiva, né? Com consulta de material, né? Semestre que vem vai ter a Ana Flávia. Questões que ia cair na prova. Ele disse ela passada. Minhas armas, tô torado de fome. Uhum. Eu também Eu não tô sei. com fome, Bruno. Ô, sacanagem, né? Ficar mandando aquilo ali no grupo. Ô, Robson, para de me dar Morre, João. É um lanche pra passear a aula, gente. Quer? Aqui em casa, a janta é meu cardápio preferido, miojo. Semestre que vem temos a... Semestre que vem temos a Ana Flávia de novo na aula. O que você tá com a Ana Flávia? Credo. A gente vai sofrer mais ainda. Ah, vai. Eu nem sei se eu vou estar na segunda fase da prova do César. A gente só teve aula com a Ana Flávia online, imagina presencial. Eu tô assistindo aula, ó. Tô assistindo aula. O que é isso? Suco? Quem pode, pode, né? Gasosa. Suco de abacaxi. Suco da confusão. É gasosa? Abacaxi ralado. Eu acho que o professor não veio hoje. Eu disse pra ele que ele tava de folga hoje, já que a prova dele é com consulta. Ele podia entrar meia hora depois, né? Começar às 9. Dar um tempinho. Aí ele só tá mutado. E não, que nem é da última vez. Que a Leia tá andando aí pelo corredor, Leia? Onde é que você anda? Tá bom, deixa comigo. Agora aqui, muito obrigado. Agora sim, professor. Estou ouvindo, senhor. Estou ouvindo? Tá eu bom. falei que ele estava mutado? Agora sim. Tá bem. Oba, eu vou abrir aqui. Aí, tudo tranquilo? Mais ou menos. Tranquilidade é pouco. Mas é preocupação. Preocupação, estou com medo? Não é medo. É um mero receio. Preocupação faz bem. Preocupação é que faz a gente reagir, né? Não é assim? A adrenalina sobe e os neurônios crescem, se organizam, viram uma águia. Medo faz a gente ter atenção. Exatamente. Não, isso aí, o ser humano é assim. O medo, na medida certa, nos impulsiona, né? Exato. Tem que saber que tem potencial, tem condições, todo mundo tem, né? E aí, questão de entender essa disciplina aqui, eles vão ver, já estão vendo. Alguém conseguiu fazer o exercício, alguém não conseguiu, ao contrário? Eu não consegui algumas. Algumas questões, tá, mas lá em cima conseguiu as primeiras? As 3 primeiras, sim. Eu só não consegui
aquela de grau de eficiência e utilização que eu viajei. Tá, mas isso aí, se acertar as 3 primeiras, se souber fazer as 3 primeiras, já está num bom caminho. Quem não entendeu o que é área aproveitável, utilizada e área não aproveitável, aí é difícil. Aí não tem mais o que... Não tem como avançar se não souber de onde é que sai isso. Essa parte até é fácil, professor. Eu acho que mais que tem que dar uma revisada aí nas fórmulas, né? Somente as fórmulas. Mas as fórmulas, se tiver problema, anota lá, vocês vão poder usar o material. Eu mandei as provas e não avisei que podia usar o material. Eu vou ter que mandar um recado lá para a secretaria para não... Senão a pessoa não sabe, né? Ô, professor, então, esse material que a gente fez do seu questionário, vamos poder utilizar no dia sem problema nenhum, correto? Pode, mas só que não pode pedir coisa para o outro. Me empresta o material, isso eu vou alertar, não é de emprestar. Cada um tem que ter o seu. Cada um com o seu. Tá? O senhor vai fazer uma revisãozinha hoje, não? Vamos retomar todo o conteúdo. Hoje, professor, a gente o senhor vai fazer com a gente o exercício, esse que o senhor passou? Vou fazer. Tá, quem mais? A Mariana está dizendo que teve algumas dificuldades. Mais alguém teve dificuldade no quê? Para mim, talvez se revisar em relação à forma de grau de eficiência, para mim é uma dúvida que eu ainda tenho algumas coisas. Eu acho que ajuda mais alguém aí. Vamos fazer em conjunto. Vocês têm o exercício à mão aí, né? E se precisar, a gente faz mais um ou 2. E vamos comentando, vamos tirando algumas dúvidas. Então, como é que era? Uma propriedade com 600 hectares em Lajes, né? Está sendo cultivada assim. Benfeitorias, 6. APP, 24. Reserva legal, 120. Culturas vegetais, 10. Pinos, reflorestamento, 20. E pastagem, 400. Mas foi fácil de fazer. Bom, qual a área não aproveitável? Então, essas 3 questões aí, mesmo que não é pedido para vocês têm que fazer isso, fazer essa numeração e mesmo que apareça fora de ordem, tem que fazer nessa ordem aí, porque é isso aqui que vai orientar vocês. Né? Então, se vocês têm isso aqui respondido, até o grau de eficiência... Bom, vamos seguir. Qual a área não aproveitável? Como é que eu determino isso? De onde é que ela sai? O que é isso? Pela lei, lá é o parágrafo 3º da lei. Eu não vou pedir que vocês sustentem, mas é bom vocês saberem que está lá na lei, que diz que, parágrafo 4º, são consideradas áreas, e lá é por exclusão, são consideradas áreas aproveitáveis, né? Aquelas passíveis de exploração agrícola, pecuária e florestal. Então, isso é aproveitável. É aquilo que está sendo cultivado. Não aproveitável, benfeitorias, no final do parágrafo 4º, benfeitorias, área de preservação, e lá que ele fala também emprestados, mas esses são mediante um projeto, né, de emprestado. Nós estamos usando, que é o mais comum, essas 3 coisas. Né? Benfeitorias, reserva legal e APP. Esse está sempre presente. Mas vocês viram lá no questionário aquele lá que tem outras opções. Se aparecer aquelas outras lá que tiver registrado, as áreas ambientais sempre registradas, né? No CAR ou no IBAMA, enfim, no órgão ambiental. Bem, então a área... Se elas não estiverem registradas, elas passam a configurar como áreas utilizáveis, né? Sim, aí elas vão ficar como área aproveitável, não utilizável. Como aproveitável. Utilizáveis, né? Que eu digo, aproveitáveis. Aproveitável. Porque como não pode ser utilizado, né? Porque tem mato, por exemplo, não registrou, então é aproveitável não utilizado. Bom, então, nesse caso aí, qual é a área não aproveitável dessa propriedade?
Não aproveitado é 150, né? Todo mundo encontrou 150 aí? Não, aqui não vale deixar para trás, porque se deixar uma questão dessa para trás, depois não vai fechar lá na frente. Qual a área aproveitável? 450. O total da área menos a área não aproveitável, o resto é aproveitável. É isso que tem que não confundir com a utilizada. A utilizada eu estou cultivando lá. Não posso ter mais do que aproveitável. Não posso cultivar mais que 450. Até 450 posso, mas não. Que página? Não, esse exercício é da sala, eu mandei para o sistema, vocês têm no celular ou na sala virtual. Uhum. Né, que alguém está perguntando aqui. Não recebeu, Carolina? Não está nem na sala virtual, eu mandei também pelo celular, no WhatsApp. Alguém passa para ela. Na verdade, o senhor vai ter que passar sempre ali no grupo da disciplina, porque no Unimestre não chega, né? Para nós. Pois é, continua não chegando? Não tem nada de material. Eu postei nos dois, mas vamos ver quem é que não tem aí. Alguém pode... A Caroline foi que falou, né? Que ela escreveu que não tem. Alguém pode mandar? Mandei no grupo. Ela, agora? Já está no grupo. Esse grupo é das duas turmas? O professor... Não, nós temos já postou? grupão que é das duas turmas. Não, eu tenho um WhatsApp aqui que eu não sei se é das duas turmas, não. Para mim, quando eu posto na sala virtual, eu estou postando para as duas turmas. Tá. E eu postei esse exercício lá. E também mandei pelo WhatsApp. Nesse e-mail. 20. Oi? Fala. 20. O que é, professor? Não, o Bruno está perguntando. Da página. Não tem, não. Esse exercício... Não, é um exercício adicional que ele mandou. Isso aí eu acabei de colocar no grupo geral. É só uma folha que o professor passou na última. Ô, professor, uma sugestão. Acho que teve uns que não fizeram. Quem sabe o senhor dá uns minutinhos, a gente faz aqui bem rapidinho para ver se a gente consegue. Tudo bem. Então, providencia. O professor está fazendo junto, gente. O professor está ajudando a gente a fazer. Robson, é que teve gente que agora que foi ver. Tudo bem. Não, o professor está fazendo junto. Sim, mas até os localizarem. Sim, tinha uns que estão abrindo agora. Estava abrindo o principal ali. Então deu boa, continuamos. Tá. Eu vou esperar um pouquinho, se organizar 2 minutos aí, se arruma e vamos lá. Professor, eu quero fazer junto com o senhor, porque tem coisa que eu viajei. Tudo bem. Professor, eu também quero fazer com o senhor. E vocês têm folha em mão aí? Eu tenho aqui. Ainda mais que eu tenho dúvida numas aqui do ITR. Eu acho que eu não estava na aula que o senhor falou. Isso tem... Eu não estava na aula passada também, professor. Este exercício que nós vamos fazer hoje é um adicional, mas essa matéria toda, vocês pegam aquela apostila, se quiser, até a página 29. Deixa eu ver uma coisa aqui, se confirma. Até a página 29, nós já fizemos. Mas nem precisa o cálculo do ITR, nem vou pedir o cálculo do ITR, vou deixar para outra dali para frente. Então, até 28, 27, 26, 25, até a 25, até 23, até a página 23, antes ainda, até a 20, até a 19. Vocês, estudando até a página 19, vocês têm toda essa matéria. Esse aqui é um exercício a mais para tirar as últimas dúvidas, alguém que ainda tem. Aí podemos Mas não vai fazer... ter a prova esse último, né? Só do ITR que não. O cálculo do ITR não, mas algumas perguntas sobre ITR, sim. O que está na matéria até a página 20.
Tá? O que tiver na matéria lá da apostila até a página 20, nós vamos trabalhar. Daí para frente, fala em tributação. É até 19, professor, que acaba com o exercício. Daí na página 20 já começa o... Fala da 20, dizendo 20, 21, fala da tributação. Ali tem algumas coisinhas que nós vamos pedir, o que é área tributada, o que não é tributada. Bom, vamos fazer exercício, que eu acho que daí, à medida que vai surgindo dúvida, né? Vamos... Então, todo mundo tem exercício, total das áreas, da área não aproveitável, acharam 150, com consciência bem clara e tranquila. Todo mundo achou 150 hectares? Ô, professor, o que seria os 150 não aproveitável? Qual que teria que copiar lá? Qual seria? Quais são as a borracha. Quais são as não aproveitáveis? 6 de benfeitorias, 24 permanente e 120 de reserva legal. As ambientais mais as benfeitorias. Isso aí é a área não aproveitável. Sempre. Benfeitorias e áreas ambientais. Se tiver mais áreas ambientais, soma todas. Né? Se colocar aqui é porque está cadastrado, senão não pode colocar. Certo? Então, 150 é área não aproveitável. Bom, a propriedade está dizendo bem lá em cima, é de 600 hectares. Uma propriedade rural com 600 hectares em lajes. 600 hectares é o total da área. Então, se eu tirar os 150, que é não aproveitável, o que sobrar é porque é aproveitável. São 600 menos 150, dá 450. Certo? Então, o número 1 e o número 2 está respondido. E é só tirar dali do enunciado da situação, do levantamento da propriedade. São os dados fornecidos. Isso aí o agricultor é que fornece quando vocês forem fazer o ITR dele. Ele é que sabe disso. Né? Ele é que sabe o que tem registrado. Bom, aí, próximo passo, qual a área utilizada? Quais são as áreas utilizadas? Aí, área com culturas vegetais, aquilo que eu estou utilizando, que eu estou cultivando, que eu estou plantando lá, criando. Então, 10 hectares com culturas vegetais, que seria soja, feijão, milho, uma horta, tudo isso é culturas vegetais. Reflorestamento com essências pinos, que aí na região é muito comum, eucalipto, fiz a plantação, tem uma finalidade econômica esse cultivo, é para transformar isso em renda, não é isso? Então, 10 de culturas vegetais mais 20 de pinos são 30. E área de pastagem, nesse exemplo, são 400 hectares. Então, tenho 430 de área utilizada. Vou registrar lá. Certo? 430, então, área utilizada. Na sequência que pede aqui, qual o grau de utilização? Grau de utilização. O que eu tenho que guardar? Quanto eu estou utilizando? Grau é percentagem. Quanto por cento eu estou utilizando da área aproveitável? A terra que poderia ser aproveitada, né? Para o pessoal entender, né, professor? Não, que realmente eu estou utilizando... Quanto eu estou utilizando da terra que poderia ser aproveitada. Exatamente isso. Aí, para o pessoal lembrar. Aproveitável é 450. Eu estou utilizando só 430. Faltam quantos hectares aqui? 20. Então, se eu perguntasse assim, quantos... fizesse uma afirmação, vê se é verdade. Estou deixando de cultivar nessa propriedade 30 hectares aproveitáveis e não cultivados. Está certo ou está errado? Falsa. Falsa por quê?
Por quê? Estou deixando de cultivar só 20, não 30. Só 20, não 30. Ah, por que é 20? Eu tenho 450 aproveitáveis. Estou utilizando só 30? 430. 430 é isso aqui que vai dar o grau de utilização. Tá? Esses 20 representa quanto por cento? Tá? Ou esses 430 representa quanto por cento em 450? Se o senhor me permitir, professor, só a título de auxílio aí para o pessoal, lembrando que o grau de utilização é a área utilizada dividida pela área aproveitável vezes 100. Coloca essa formulazinha do lado aí. Tá? Pode repetir, Nelly. Posso. GU é igual área utilizada dividido por área aproveitável vezes 100. Obrigada. De nada. O T, igual utilizado, o T, AP aproveitável, vezes 100 igual a GU. Tá? Então, o grau de utilização, nesse caso aí, 430 dividido por 450, deu quanto? 95,5%. Vamos ver os outros que não tinham feito se acharam isso. É isso aí mesmo. A Rita, a Mariana, acharam também que vocês queriam fazer junto? Sim, professor. Acharam 95? Utilizado é dividido pelo aproveitável vezes 100. Tá? 95%. Então, o 430 lá representa 95% ele está ocupando da área, e não 100%. Se ele utilizasse o 450, dava 100%. Isso que é o GU. Quando ele utiliza menos que 80%, ele não está cumprindo a lei. Aí ele pode ser desapropriado, se for uma propriedade de mais de 15 motos fiscais. Aí ele não está sendo produtiva. Professor, pode repetir? Eu não entendi. O que tu quer entender? A área, o GU? O cálculo, GU igual o T, que é a área utilizada, dividido por aproveitável vezes 100. Esse é o grau de utilização. Então, no caso, 430 dividido por 450 vezes 100 deu 95%. Ah, entendi. Eu tinha anotado errado. Obrigada, professor. Mais alguém? Tá, é o 95%, então tá certo, né, professor? 95% tá certo. Grau de eficiência. Questão número 5 desse nosso exercício aí. Ele pede o quê? Grau de eficiência. Como é que se faz isso? Número de animais, de grandes animais, soma todos, equinos, bovinos, bovalinos, soma todos eles. Divide pelo índice, né? Quantos animais tem aí? São 212. Não fala mais nada sobre parte de 212, então são esses aí. Divide pelo índice, 0,5. Lá em cima está dizendo. Observação. Agora eu não posso, estou fazendo um cálculo aqui. Como é que é, professor? É o ali no... É 424, professor, daí. Sim. Estão vendo lá que diz na observação o número de animais de grande porte são 212 cabeças. O índice de lotação, 0,5 cabeças por hectare. Certo? Certo. Então, esse é o número de animais que tem. Esse é o índice que o INCRA fixou para as lajes. Então, a formulazinha é número de animais dividido pelo índice 0,5, não esqueça de botar vírgula, 0,5 ou ponto. O resultado 424 dividido pela área de pastagem.
Por 400, né? Por 400. No exemplo, por 400. Dá Não consigo 106. fazer nada, Lília, agora. Volta Dá lá. 106. 106%. 106. Vezes 100, 106. Volta lá, então. Número de animais. 212 dividido por 0,5 vai dar 424. Divide 424 pela área de pastagem, que é 400. Dá 1,06. Depois multiplica vezes 100. Dá 106. E esse é o resultado do GE. Tem dificuldade nenhuma, né? Só guardar isso aí. E isso aí, esse GE está nessa apostila aqui. Ele fala nisso aí. Se vocês olharem lá, vocês vão encontrar isso aí. O resultado foi qual mesmo? 106%. Tá certo. Mas tu entendeu de onde é que saiu, Maria? Entendi, professor. Número de animais dividido pelo índice Uhum. e o resultado divide pela pastagem e multiplica por 100. Tá. Esse é o grau de eficiência. Bom, aí nós temos, ele pergunta aqui, número 6, qual a área não tributada dessa propriedade? Nós falamos na última aula bastante sobre isso. Na página 20, 21 tem isso. Qual é a área não tributada? O que é que não se tributa numa propriedade? Só as áreas ambientais, todas elas. Não tem tributo, só as áreas ambientais. Aqui esqueçam do aproveitáveis e não aproveitáveis. Agora é tributo, é pagar imposto. A área ambiental não paga imposto. Então, nesse problema aqui, qual é a área ambiental? Seria 450, professor? Será? Não sei. Talvez só aquela ali dos pinos. Só as áreas ambientais nós temos ali. E as prefeitorias não vão contar nesse caso? Área com culturas vegetais 10 e área com reflorestamento, professor 20. Isso são áreas utilizadas. Nós usamos elas Acho como que seria 144, não é, professor? 24. A reserva legal e a permanente. A reserva legal e as únicas áreas ambientais que dá para cadastrar são essas duas aí. Então, a 120 da reserva legal? 144. 120 da reserva legal e 24 da área de preservação permanente. Elas são não aproveitáveis também, mas a única não aproveitável é a benfeitoria, que é... Soma elas, professor. Soma elas. 4. Mas a benfeitoria, ela é tributável. E o que não é... Ela é tributável, a benfeitoria é tributável. E no caso de não registradas, professor? Não, aí ela vai pagar imposto como aproveitável. Aí ela vai estar lá no aproveitável, ela vai aparecer. Pois é, mas aí eu não vou colocar nesse cálculo, né? Não vou incluir. Não, aí não posso, aí não posso considerar. Né? Eu posso até querer inventar isso, mas aí a Receita lá não vai aceitar, vai cair na malha fina. Não, aí o documento está errado, o cara está errado. Se não tem o registro, não vai aceitar. Como é que é, Vanderlei? É que aí o proprietário está errado, se não está contando e existe... aí nós estamos falando aqui do cara ser honesto com ele mesmo, né? Porque isso está sujeito à fiscalização. Não, eu já estou pensando numa eventual questão de prova, né? Coloca lá não registrado. Né? Não, eu não vou fazer esse tipo de coisa aí. Eu quero que vocês... Só aí, professor, por favor, né? Algumas coisinhas, assim, algumas questões de entender o que nós estamos fazendo, sim, mas essa, sim, o que não estava dito aqui, que não era registrado, vamos combinar o seguinte, se apareceu aqui, mesmo que não diga que é registrado, é porque está registrado, senão não pode colocar. Tá? Vocês viram lá
quando vai preencher o ITR lá, tem que botar o número que for registrado. Então, se tu não tem número aí, tu está cometendo crime, informando coisa que tu não... Tá? Falsidade ideológica. Está inventando coisas. Eu supondo que esse tipo de coisa assim eu não vou fazer, mas eu quero que vocês entendam o que vocês estão olhando dentro dessa propriedade aqui. E a informação que o sujeito deu é essa aqui, vamos examinar. Ô, professor, então a área não tributada é o 124 só. 144. Por quê? Mas é tributada. E a preservação permanente? PP e reserva legal. A reserva legal e preservação permanente. São áreas do Código Ambiental. É que vocês não tiveram ainda direito ambiental, né? Estamos tendo, professor. Deveriam ter já terminado, era muito melhor. Porque daí não precisava, né? Vocês já sabiam. A gente já falou alguma coisa sobre função social da propriedade em direito ambiental. Pois é. Tá, mas aí essas coisas, o que são áreas de preservação permanente, o que é reserva legal? Isso está no Código Florestal. Tá? Uhum. O Código Florestal prevê isso. Isso aqui está baseado no Código Florestal, que foi aprovado em 2012. Ô, professor. É interessante vocês dominarem isso, porque isso aí tem a ver com esse cadastro ambiental. Se vocês não dominarem esse ambiental, vocês vão ter dificuldade de manejar aqui, porque aqui também se discute isso. Diga. Ô, professor, eu não entendi como é que faz esse cálculo da área não tributada. Tá, tu tem a área total, tá? São 600 hectares nesse exemplo aqui, certo? O que nós podemos afirmar? Qual é a regra? Não pague imposto às áreas ambientais. Quais são as áreas ambientais que eu dito aqui? Que eu posso ditar se está cadastrado? Reserva legal e APP, são só essas. Lá no folheto do ITR tem outras opções, nem estou usando aquelas lá também, se tivesse aqui, também valeria. Lembro das outras opções que tem lá? Mas nem vamos. Entrar no mérito. As áreas proibidas. Não pode ter área de interesse ecológico, área de servidão florestal, área coberta com florestas nativas, tá? Não coloquei aqui, se tu registrar, área de reserva particular patrimonial rural, tudo isso pode registrar. Tá? Então, aqui são essas duas, soma as duas, deu quanto? A reserva legal tem 120. 144. Deu 144. Preservação permanente, 24. Então, dá 144 é a área não tributada. Pode repetir, Certo. por gentileza? Oi? É 144. 144 hectares. Ah, então, área não tributada são as ambientais. Ponto. Como é que vocês vão extrair? Tá? Se querem dizer, tem duas formas de fazer isso. Pode colocar uma regrinha ali. Não tributada. As não aproveitáveis menos benfeitorias. Vai dar, pode fazer isso aí. Não aproveitáveis são 150, menos 6. 144, não é isso? Essa é uma forma de fazer, se querem decorar. Mas sabendo quais são as ambientais, tira do total. Total de 600 vai dar as tributadas. Correto? Então vamos em frente. Ao declarar o ITR, essa propriedade, qual alíquota a ser usada? 0,15? Por que 0,15? Olha essa tabelinha. Porque eu estou olhando na tabela da página 28 ali que o senhor deu, né? Isso, na tabela 28,
Na página 28 tem uma tabelinha aqui, ó. A área total do imóvel em hectares vai estar naquela faixa maior que 500 até 1.000. E o grau de utilização aqui vai ser estão as maior. áreas, né? 600 está entre 500 e 1.000, aqui. E aí vem para cá, qual é o GU que nós temos, né? Esse GU desse caso aí. 95,5%. Então está aqui, mais 80. Então, eu vou olhar aqui, achar o 0,15 aqui. 0,15, correto. Tá? Se o GU é menor que 80, eu vou olhar aqui, ver se ele está aqui. Quanto é que é aqui? 65 a 80, não é isso? A 69. Aí nós já pagaríamos 0,85, se fosse o caso. Já muda a coisa. Esse aqui também aumenta mais, ó, aumenta mais. Está sempre na mesma linha aqui que eu olhei qual é o tamanho da propriedade. Aqui o tamanho da propriedade e aqui o GU. Então, vê onde é que se encontram as linhas e essa é a alíquota que ele está se referindo. Como é que eu não vou deixar vocês olharem esse material? Vou pedir que decore esses índices aí, que jeito? Perguntar essas coisas. E vocês, se forem calcular o imposto, vocês têm que saber qual é o índice. Então, o que eu quero que vocês saibam utilizar o material que vocês têm. E é isso que é aprender. Se vocês souberem usar esse material, nunca mais vocês vão esquecer disso. É mesmo que aprender a andar de bicicleta. Pode perder o treino, mas se subir na bicicleta uma vez que tu equilibrou, tu vai sempre equilibrar. Isso aqui é a mesma coisa. Uma vez que você fez, pode não lembrar mais, mas tu vai olhar lá, vai ler e vai achar. Só que ler. Não é assim? Isso é aprender. Aprender dói um pouco. Cair de bicicleta, se machuca. Aqui também se atrapalha, mas é assim, mas aprende. Professor, essa 7 eu ainda não entendi, essa do ITR, da alíquota. Ao declarar o ITR, qual a alíquota? Toda a propriedade, quando tu faz o GU e os 600 lá em cima, está me dizendo, eu tenho 600 da propriedade lá, eu vou para essa tabela aqui da página 28. Tem aí esse material? Sim. Então, olha lá, o tamanho da propriedade enquadra aqui. 500 até 1.000? Até 1.000. Pegou essa linha e vem para cá. Qual é o GU dessa mesma propriedade? Mais de 80, né? Isso, que é 0,15. Entendi. Então, onde ela se encontra aqui é essa alíquota que eu vou usar no imposto de renda quando for para 0,15. E é essa que eu estou perguntando aí. Entendi agora. Obrigada, professor. Tá, então, sempre se mudar o GU, quando for olhar, olha onde é que está. Ali em cima está dizendo qual é o GU. Não tem como errar, né? Pode errar porque pode se enganar, errar a linha, mas aí é o erro de falta de atenção, não é de não saber. Esses erros de falta de atenção a gente tem também. Tem uns que morrem por isso no trânsito, por exemplo. Deus o livre. Não. Mas esta propriedade tem área tributada de... Nós vimos lá que nós tínhamos área não tributada. O total da propriedade, menos, tirando as não tributadas, o resto é tributado. 456? 456 hectares. Certo? Todo mundo achou? Repete a fórmula, professor. 600 menos 144. Oi? Fórmula? Pode repetir, professor, fazendo favor, a número 8 ali. A número 8 fala em área tributada. Nós vimos lá em cima no 6, área não tributada. Se nós entendemos lá que é 144, a não tributada, que são as somas das áreas ambientais, agora eu vou fazer o quê? 600, que é o total da propriedade, menos 144, vai dar 456. Então, essa é a área tributada. Eu tirei as não tributadas, o que sobra é tributado. Fácil assim. É o mesmo raciocínio da área aproveitável e área utilizada.
Mesmo raciocínio, aqui tributada e não tributada. Não tributada 144, 600 menos 144, 456. Essa é a área tributada. Essa é a que vai pagar imposto quando for calcular, né, o valor da terra nua. Certo? Vamos em frente? Nono, essa propriedade rural... Fala. Essa propriedade rural cumpre a função social? Sim. Por quê? Porque o GU é maior que 80 e o GE é maior que 100. Tem os dois índices, tem os dois simultaneamente maior do que prevê a lei, igual ou maior. GU é 80 e GE é 100. Certo? Então, essa é barbada. Professor, diga. Qual que é o artigo que fala sobre essa parte do GU e do GE? Fazendo favor, se tu souber. Eu digo bem certo aqui dessa apostila. No Estatuto da Terra, né, professor? Antes do formulário. Só que traz até a formulazinha essa. Função social, antes. Desde o módulo 3 começa a falar. Ah, tá joia. Ali fala na área não aproveitável, depois fala vem as questões do exercício, depois na aula 4, módulo 4, que é na página 8, ali começa, já tem um exemplo, um exercício aqui, desses coisas, APP, culturas anuais, já tem um exercício, já começa a fazer, tem um exercício ali que não está bem certo, porque nós fizemos em aula e já tem propósito para ele modificar. Já tem o índice de lotação, a alíquota a ser aplicada não é índice, aqui não tem índice ainda. Tá? Tá, já, obrigada. E aí segue. Então, na aula 4, 5, módulo 4, módulo 5, módulo é cada aula dessa, né? Na página 8, 11, até a 13, aí responde tudo. Até a 13, aqui na página 12, eu pedi para vocês registrarem o GU. O GE está logo em seguida. Né? Então, na página 12, 13, aí vocês encontram toda essa parte desse exercício aí. Daí em diante. Bem, 10. Propriedade rural sujeita à desapropriação? Não. Não, por quê? Porque está cumprindo a lei. Né? O que é a lei? É ter GU mais do que 80. E cumpre a função social, né? Na verdade. Cumpre a função social. Produtiva está no artigo 6º da Lei 8.629 e função social está no artigo 9º. Eles dizem praticamente a mesma coisa. O que é a mesma coisa que eu me refiro? Que tem que ter GU acima de 80, igual ou acima, e GE igual ou acima de 100. Entre esses dois índices, eles não podem ser desapropriadas, né? Porque por mau uso, não. Pode ser por outra razão. 10, 11. Propriedade acima é média, latifúndio ou empresa? Latifúndio. Por quê? Porque ela tem 22,5 módulos fiscais, né, professor? Ai. E aí ela é o quê?
De 15 a 20, aliás, até 15 é média? Média. Ah, então eu pulei uma, então ela é empresa. Acima de... Então, de 1 a 4 é pequena. De 4 a 15, média. Acima de 15 até 600, ou é empresa ou latifúndio por exploração. Professor, em que página está essa classificação? Porque eu embaralhei aqui, eu não grampeei, acabei embaralhando tudo aqui, agora eu não sei. Ela está lá no início, na página... Isso está lá bem no... Isso é naqueles mesmo, no 4, no módulo 3 e diante, até o 8. Está na página 6 do material. Da 8 até o 11, por aí, tem tudo isso aí. De 1 a 4 pequena, de 4 a 15 média, de 15 a... A 15 a 600 módulos fiscais. Ela é uma empresa, se cumpre a lei. Se não cumpre, latifúndio por exploração. Quer dizer, a exploração dela não está certa. Então, essa propriedade é média, professor? Ela é de 0 a 15, né? É e ele tem quantos módulos? Dividindo 450 pelos 20, né? Que é o valor do módulo fiscal em Lages, nós vamos ter 22,5 módulos fiscais. Então, é média? Não. Ela é uma média, porque ela cumpre a função social. Não é média. De 1 a 4 é pequena. De 1 a 4 é pequena. De 4 a 15... É média. Ela é mais que 15, então ela é grande. Ela é mais que 15, então ela está entre empresa ou latifúndio. Mais que 15 e menos de 600. O que ela é? Ela está nesse meio aí. Então, ou é empresa ou é latifúndio por exploração. Só para ficar claro, ela sempre vai ser empresa se cumprir a função social, professor? Depois de 15, porque antes aí ela é propriedade. Nesse caso, né? Acima de 15. Vai ser sempre empresa. Se não cumprir, vai ser latifúndio. Se atingir um e não atingir o outro... Também é latifúndio. Tem que atingir os dois simultaneamente. Daí é somado, dividido 400 pelo 22, professor? Não entendi. 400 não, aí é para se achar o número de módulos fiscais. Como é que se acha o número de módulos fiscais? Bem no comecinho das aulas, nós começamos com isso. É as aproveitáveis dividido pelo modo fiscal do município daí. Do município, área aproveitável, bota aí. 400. E 400, área aproveitável 450. 450 dividido... Por 20, que é o modo fiscal do município. De lá. É 22,5. Olha, aqui na página 4 já fala disso. Bem no começo. Conceitos. Ali, pequena propriedade. De 1 a 4 modos fiscais, média. De 4 a 15 modos fiscais. E aí, depois, são insuscetíveis de desapropriação. E até 1, professor? Tem essa coisa. É. Até 4 modos fiscais é o quê? Até 4? É pequena propriedade ou é minifúndio? Oi? Até 1 é minifúndio. De 1 a 4 já vai ser pequena, né? Isso. Até 4. Até 4. Se eu disser até 4, ela é pequena? Pequena propriedade, né, professor? Até 4? Não, tá errado. Porque é de 1 a 4. Aqui está dizendo bem claro, é de 1 a 4. Por quê? Porque menos de 1 é minifúndio. Então, não posso dizer até 4. Eu estou misturando minifúndio com pequena, colocando os dois na mesma teoria. E não é isso. Então, e até a pequena não pode ser desapropriada, né? Até a média. A média pequena e minifúndio não pode ser desapropriada. Menos de um módulo fiscal é minifúndio.
De 1 a 4, se tem um módulo até 4 é pequena. Se tem mais de 4 até 15, é média. Não pode errar isso, não pode esquecer isso. Lá no comecinho da apostila ela fala nisso. Então, ela é empresa? Essa é uma empresa, por quê? Porque ela tem GU e tem GE e tem mais de 15 módulos fiscais e menos de 600. Se tivesse mais de 600, seria por extensão. Certo? Até aqui, não confundir também hectare com módulo fiscal. Menos de um módulo fiscal. Se eu perguntar assim, ó, aí em Lages, uma propriedade com 4 hectares, é pequena, média ou é minifúndio? Pequena, né, professor? Será? Em Lages? Pode repetir. Olha lá, já tem a Juliana lá dizendo que é o minifúndio. É menos de um, o senhor falou, professor? Minifúndio, porque é um. Eu falei agora em 4 hectares. É pequena ou média propriedade? Pequena. Minifúndio. É pequena, professor. Por quê? Eu estava certo antes e mudou para errar. É minifúndio. Confundi tudo agora. Não confundir hectare com módulo fiscal. Um módulo fiscal tem 20 hectares. Então, quem tem 4 hectares está dentro do quê? Está dentro do 1. Então, ele é minifúndio. Do 1 módulo fiscal. Ai, professor. 16 hectares. É média ou é pequena? (16 hectares) é média ou é pequena? Ainda é minifúndio. Olha lá, tem gente esperta aí no meio. Ainda é minifúndio, porque é hectares, não é módulo fiscal. 16 módulos fiscais é o quê? Média ou pequena? 16 é o que tu falou agora, que é o 08. Empresa. 16 módulos fiscais é o quê? Latifúndio é empresa, né? 16 hectares. Empresa. Viram a diferença? 16 módulos fiscais é uma empresa ou latifúndio. 16 hectares é um minifúndio em Lages. Eu estou fazendo isso aqui porque eu vou perguntar coisas assim. Centenário, estamos falando de hectares, não é módulo fiscal. Às vezes, a unidade de tudo que se faz, nós vamos trabalhar lá com o ITR, nós vamos trabalhar em hectares, que é a unidade do agrário. Mas módulo fiscal é uma referência que se usa para determinar o tamanho da propriedade, certo? Então, tendo um módulo fiscal, mais de um já é, tá? Até 4. Então, um módulo fiscal é 20 hectares, professor. Exatamente, está aí. Coloque isso bem grande, eu sempre digo, aqui está dito, ó, em Lages. Isso em Lages. Em Lauro Miller é 14, Florianópolis é 7 hectares. Em Joinville é 12. Isso muda o número de hectares. Por isso que o tamanho das propriedades muda de região para região. Um minifúndio, lá em Joinville, um minifúndio lá pode ser pequeno aqui. Tá? Na mesma área, mesmo número de hectares. Então, ficou claro isso. Hectares, vou botar bem grande aí. Lages tem módulo fiscal de 20 hectares. Um módulo fiscal é igual a 20 hectares. Diga, Cíntia. Desculpa, professor. Qual que é a diferença do módulo fiscal para a fração mínima de parcelamento? Módulo fiscal serve para determinar o tamanho da propriedade. Certo que nós estamos dizendo aqui, se é pequeno, se é minifúndio. Módulo fiscal é para isso. Menor
parcela de fracionamento é para te poder registrar, fazer uma matrícula. Tu tem que ter, aí em Lages parece que é 2 hectares no mínimo. Se tu não tiver 2 hectares, tu não registra, tu não dá matrícula para esse imóvel. Isso, Santa Catarina, né? Santa Catarina é 2 hectares. É 2 hectares. Uhum. Obrigado. O Rio Grande do Sul. Isso é por região, até que não é todo o estado. Talvez todo o estado tenha isso, né? Mas professor, eu sei que ela é dependendo da lei orgânica de cada município, né? Não é, acho que não é bem do município, acho que é do... O município também prevê isso, mas o município se baseia nesses dados do INCRA. Acho que isso é a Receita Federal que eu sei porque Bom Retiro é 2 hectares para você registrar. Alfredo Wagner, a área rural já tem que ser 3. Bom, então é uma região. Provavelmente o modo fiscal lá também é diferente. Consulta o modo fiscal desses 2 municípios para ver que é diferente também. É possível que seja diferente. Cada região, quando vocês forem trabalhar, você tem que saber qual é o modo fiscal do município. As prefeituras têm um órgão ambiental lá, que é o INCRA, nem é ambiental. O INCRA tem um convênio com todas as prefeituras lá dentro, tem um funcionário que sabe disso. Qual é o modo fiscal, sabe o menor parcelamento. Os cartórios, o tabelionato também sabem qual é. Vai perguntar qual é o módulo fiscal lá no tabelionato, eles vão te dizer que é o módulo fiscal e não o menor parcelamento. Eu sei, quando eu fui para lá, fui trabalhar, eu fui me informar disso e me deram essa informação. Porque o módulo fiscal era 2 hectares ainda. Na verdade, professor, então, a resposta da 12 é 22,5 módulos fiscais? 12? Isso. 22, não precisa o quebrado. Quebrado só vai precisar quando... Por que não precisa o quebrado aqui? Porque diz assim, ó, até 1, acima de 1, né? Ou até 1, de um módulo em diante até 15, 15 já é da outra. Tá? Então, 15 ou mais já é da outra. Ô, professor. Diga. Esse 22 saiu da onde mesmo? Área aproveitável. Uhum. Esse é o número de módulos fiscais. Área aproveitável dividido pelo módulo fiscal do município. Ah, tá. Quiser anotar isso também, não foi lá, deixa anotado. Vocês não... Está na lei, lá no parágrafo 3º da 4.504, bem no começo lá, fala disso. Vocês têm esses 2 materiais que estão aí, na apostila e naquela leizinha. Aquela leizinha, que já vou pegar aqui, que eu chamo de leizinha, porque tem 3, 4 folhas só. O módulo fiscal, olha aqui, ó. Lembra que eu passei essa folha para uns, tem módulo fiscal e menor parcela de fracionamento, ó. Esse primeiro aqui é Irati. É 18 hectares o módulo fiscal de Irati e 2 menor parcela de fracionamento. Pode ver que a maioria aqui é 2 e 3, não tem nenhum diferente, é 2 e 3. Lages é 2, Lacerdópolis, nem sabia que existia esse município aí. Jupiá é 3, Jacinto Machado é 3 e 18, Jaraguá é 12 e 2. Então essa lei aqui que eu estava dizendo para vocês, essa leizinha aqui que tem aqui na página 4, fala... isso aqui não é por página 4, é no artigo 4º, fala pequena propriedade, tá? No artigo 6º fala do que é uma área produtiva, o artigo 9º fala quando cumpre a função social,
Tá? Vocês têm isso aí, esse material aí. Vocês vão encontrar, se olharem lá, vocês vão achar tudo isso que nós estamos falando. Ficou dúvida ainda quanto aos módulos fiscais? Não confundir com hectare, tá? 1 hectare, um módulo fiscal tem em lajes 20 hectares. Então, um módulo fiscal é de 1 a 4. De 1 a 4 hectares é minifúndio. O Cíntia Projeto trabalha com isso, né? Trabalha no cartório, Cíntia? Trabalho com o seu registro de imóveis, só que eu trabalho muito com CCR, mas eu não, agora que eu estou entendendo as numeraçãozinhas. Por que das coisas? O CCR é uma declaração também que o produtor tem que fazer para dar informações, né? Tudo é registrado lá nesse registro. Ali conta o número de módulos fiscais, fração mínima. Estão vendo o que nós estamos falando aí? Por isso que eu digo assim, ó, tem muita coisa para ser trabalhada aí. Quando isso começar, quando a Receita começar a fazer valer isso, começar a cobrar uma coerência nisso. Quando nós formos declarar o ITR, eu entrei naquele assunto e estou recuando. Né? Nem quero cobrar uma prova. Por quê? Porque nós temos mais 2, 3 meses ainda pela frente para trabalhar aquilo lá, né? E se não dominar bem isso aqui, nós vamos ter dificuldades lá. Então não adianta forçar demais lá. Bom, está resolvido. Aí o 13, é pequena propriedade rural se tem de 1 a 4 hectares. Aqui tem essa pergunta. É pequena propriedade se tem de 1 a 4 hectares? Sim. Não. Se tem de 1 a 4 hectares, é pequena propriedade? Não, porque refere-se ao modo... É minifúndio, hectares. Viu? Mas isso aí, essa atenção aí, ó, é possível que vocês errem na prova. Eu estou querendo que vocês não errem essas questões dadas. Isso aí é a questão mais fácil que tem. Não, hectares não. Se fosse 1 a 4 módulos, é que essas palavras ainda elas não soam não dói no ouvido quando um erra ainda, mas tem que fazer com que vocês têm que começar. Hectare o módulo fiscal está falando, né? Centenário. Aí, se fosse 4, 120 módulos. Módulo daí, professor. Oi? Tá, e a resposta qual que é? Tá, vamos lá. 13. É pequena propriedade rural se tem de 1 a 4 hectares? Não, se tivesse de 1 a 4 módulos fiscais, era pequena. Mas hectares não, ele é minifúndio. Dá para considerar que ele tenha 120 módulos, né? Por que 120? Se ele tiver, o máximo aqui são 4 hectares, ele vai ter 0,2 módulos fiscais. 0,2 módulos fiscais. Ele não vai ter nenhum módulo fiscal. Então, é um minifúndio Dividiu 8. Bem minifúndio. Não tem nem a metade do que, né, do que ele podia ter para sair. Se ele tivesse 1,2 módulos fiscais, ele já seria o quê? 1,2 módulos fiscais em lajes, o sujeito tinha que tamanho é essa propriedade? Pequena. E 12 hectares? Minifúndio. Tá pegando, tá ficando. É isso aí que precisa fazer. Não confundir isso. Não é, dona Nelly? Daqui a pouco já está bem claro isso. Tá? Por que eu estou dizendo isso e fazendo isso? Estou dizendo que cai na prova, porque eu quero que vocês não se atrapalhem com coisa pequena. Isso aí não é não saber, isso é faltou atenção, cuidar o peso da palavra. Confundir módulo com hectare. É só isso, cuidando, não prestar atenção bem o que está dentro ali. Também não vai ser uma coisa assim, né? Cuidar essas coisas que é fácil de confundir. 13, então. 14.
benfeitorias são áreas não aproveitáveis, mas são tributadas. Sim ou não? Sim. Não. Sim. Sim, não, são, não. Elas sim. não são aproveitáveis, mas elas vão ser tributadas, sim. Só não vai ser tributadas as questões de reserva legal, APP, essas coisas. Quais são as áreas tributadas? Todas tirando as ambientais. Aí, ó. Então, benfeitorias estão dentro de todas. Não é área ambiental, então é tributada. Benfeitorias são não aproveitáveis? São. Nós somamos elas nas não aproveitáveis, lá não somamos? Mas são tributadas? Sim. São tributadas mesmo, benfeitorias são. Então, benfeitorias são tributadas. Isso aqui também é para chamar a atenção, não confundir uma coisa com outra, né? Não confundir área ambiental com benfeitorias, com área não aproveitável, com área tributada, não tributada. Esses conceitos aí, eu não dei eles prontos para vocês decorarem. Nem vou fazer isso porque não é esse o espírito. Mas entender isso é mais que necessário. Né? Entender como é que ele funciona. E aqui eu achei que é uma das formas fáceis de fazer entender. Benfeitorias são não aproveitadas? São. São tributadas? São. Então, é assim. 15. Essa propriedade tem 20 hectares aproveitáveis e não estão sendo utilizados? Sim. 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 Tá? Então, essas áreas são aproveitáveis não utilizadas. São área aproveitável não utilizada, 20 hectares, que é aquele lá, 450 menos 430, lá em cima. 450 aproveitáveis menos 430 utilizada, sobra 20. Esses 20, então, são aproveitáveis não utilizados. Propriedade rural com 18 hectares em lajes, é média propriedade? Não. Agora não erro mais essa, né? Eu? É um minifúndio ainda, né? É um minifúndio, né? Mesmo com 18 é um minifúndio. Porque não atingiu os 20. Vocês sabiam disso, né? Só confunde, mas agora tá ficando claro. Não confunde, não é confundir, é cuidar, prestar atenção, só isso. É que a gente não está habituado com as palavras. Né? Quando estiver bem habituado, quando a pessoa erra uma coisa dessa, grita no vidro, dói no vidro. Né? E que todo os números que a gente gravou até agora seriam de módulos. Exato, nós ocupamos muito tempo nos módulos, por isso que os hectares ficou meio abandonado. Agora eles estão vindo e como é 1 a 4, a 14, 18, menos de 20, já esquece do detalhe. Hectares é o módulo fiscal que estou falando. Então, cuidado nisso. Agora ficou bom, agora ficou claro. 17. Reserva legal, APP e benfeitorias são tributadas? Sim ou não? Não. Não, porque tem benfeitorias no meio, né? Senão seria. Tivesse cultura vegetais no meio também não. Pastagem também. 18. Pequena propriedade é aquela que tem até, olha aí, ó, tem até 4 modos fiscais, sim ou não? Sim. Pequena propriedade é aquela que tem até 4 modos fiscais. Daí tem a questão que o senhor vai estar fazendo a pegadinha do minifúndio, né? Mas não é pegadinha, é que a lei está dizendo pequena é de 1 a 4, não até 4. Por quê? Porque até 1 é minifúndio, não posso chamar de pequeno, estou misturando os dois aqui. Uhum. Até 4 pode ser 2 hectares, 3, 4, 5, sendo menos que 10, ele é minifúndio.
E está dentro do até 4. Então, não é verdade que até 4 tudo é pequena. Não, é pequena ou minifúndio. Aí sim, pode ser pequena ou minifúndio, aí está certo. Mas tudo que é até 4, certo? Cuidar isso. A 18, então, é não, né, professor? É não. Ah, então tá. Mas procure entender isso, não só marcar, porque se for perguntar questões... Não, eu entendi, professor, só que bem na hora ele estava copiando, estava fazendo uma observação, e daí eu acabei perdendo. Porque se não entender isso, pode confundir mais ainda, porque pode perguntar o inverso, né? Isso aqui não é cópia da prova, vai ser parecida, mas não é... O assunto é o mesmo. As perguntas são as mesmas, a forma de perguntar que pode mudar um pouco. Tá? Dizer se é falso, se é verdadeiro, afirmar um número, perguntar se é falso ou verdadeiro. Diferente, aqui está dizendo sim ou não, mas pode ser de completar o número. Se aparecer, que vai aparecer com esse sinal aqui, ó, com esse reforço do pontilhado aqui, bota a resposta aqui. Se quiserem calcular aqui, tudo bem, no verso, mas a resposta, procurar botar na última linha, para facilitar a correção. Professor, a sua prova vão ser vários exercícios ou vai ser um grande, assim, complexo como esse? O complexo que eu não... Eu tiraria o complexo e grande, a propriedade, o tamanho da propriedade, que é grande ou não muda nada, acho, para vocês, né? Se for... Não, eu digo se o senhor vai dar vários exercícios ou o senhor vai dar exemplo desse aqui, por exemplo. Eu vou dizer uma coisa para vocês, vai ser mais de vai ser provas diferentes. Tá. O exercício aqui, por isso que é com consulta, porque se olhar para o lado, vocês podem achar que é parecida a prova, alguns números iguais. Mas, professor, mas cada prova vai conter vários exercícios, mesmo sendo diferentes em si, ou só um? Sim, diferentes, porque se tu muda um número lá em cima, muda tudo. Não, sim, professor, mas refiro a quantas questões cada prova vai ter. Vai ser 20. É como isso aqui, mais ou menos. Duas questões de cima. É bem parecido com essa aqui. Claro que não é a mesma, não é os mesmos números, né? Mas aproveitar... Mas poderia, né, professor? Mas GU, GE vai cair, o que é área aproveitável, né? Isso vai ser que vai, o que é o modo fiscal, como é que utiliza hectare, isso aí tudo vai cair. É isso que eu estou vendo aqui. A gente vai poder levar a calculadora, professor? Leve a calculadora para não usar do celular. Leve uma calculadorazinha. Leve uma calculadora. Essas coisas eu vou avisar eles lá que é permitido levar o material, mas que não pode trocar. Me presta isso, me presta aquilo, eu vou dizer que não. Então, vocês levem. Me presta a calculadora. E evitar a rasura. Por que eu evito a rasura? Às vezes eu até, se não tiver outro jeito, deixe rasurado. Só que, por que eu ponho isso? Às vezes, conforme o tipo de rasura, se estava certo e errou, porque colou. Se estava certo e errou, tem muito que acontece isso. Né? Mas não é, minha preocupação não é vão colar ou não vão colar esse problema. E vai ser complicado colar, porque a prova vai ser diferente, então vai ter, não sei como é que eles vão distribuir diferente, nem sei se eles vão notar que é diferente, mas eu sei qual é que é diferente. Olhe para os números. Tá, e a 19? E aí, normalmente, se vocês pedem revisão de prova, que querem ver, aqueles que têm rasura, eu vou colocar lá que foi rasurado, para depois que já existe. Eu sei que vocês não vão fazer isso, mas já me aconteceu. O aluno vem aqui trocar a questão, aqui só me deu errado e estava certa. Se está rasurado, nem discuto, porque eu pedi que rasurado não considerava. Até daí eu vou considerar. Se eu dei certo uma rasurada e aí vão me reclamar outra, eu vou voltar atrás daquelas que estão rasuradas. Eu não vou considerar.
só para isso. Né? Então, professor, rasure o menos possível, porque se você tiver que reclamar se eu me enganar, eu me engano às vezes, eu procuro não me enganar, mas a soma quantos acertos que eu aqui, e aí deu tanto, multiplica lá por tal, por número, vai ser meio ponto cada uma, né? 20 questões, meio ponto. o professor. Diga. A Kailane está perguntando se o material ele tem que ser impresso ou pode ser as observações do caderno. Mas você não tem material impresso? Eu tenho, não, a Kailane está perguntando. Leve o material que vocês têm. Por isso que eu não quero que empreste, né? Não pode emprestar para outros. Leve o que vocês tiverem. Se aquilo lá que tu tem foi apontamentos na aula, eu mandei o material, né, para obrigação minha. Se vocês estão só anotando esse aula de aula, tudo bem. Tá? Claro isso? Sim, vamos fazer 19, prof. Faltou a 19. ITR é imposto progressivo porque aumenta a área e aumenta a líquida. Sim ou não? Aumenta a área, aumenta a líquida. Olha lá naquela tabelinha. O que vocês dizem? Aquela tabela do ITR. Olha lá. Olha essa coluna aqui. É sim a resposta. Oi? Aqui é o tamanho da propriedade? Quando ela aumenta, as alíquotas aumentam também no mesmo... Com o mesmo GU? Sim. Vai aumentando a propriedade, vai aumentando a alíquota? Vai. Então, ele é progressivo porque aumenta a propriedade, aumenta a alíquota. Isso é progressivo. Se aumentasse aqui e aqui permanecesse, era proporcional. Então a resposta é sim? É sim. O ITR é um imposto proporcional porque aumenta a área e a alíquota é a mesma. ITR é um imposto proporcional porque aumenta a área. Não, professor, porque acabou de dizer que é imposto progressivo? Ele é progressivo e não é proporcional. Ele está afirmando que aumenta aqui, mas isso não é proporcional, isso é progressivo. Tá? Então, ele é progressivo. Então, na verdade, ele é progressivo e regressivo. É o único imposto que é progressivo e regressivo. Depois, mais adiante, nós vamos falar nisso. Então, a resposta é não, professor? A da 20? É não. Então, agora, querem outro exercício ou não? Querem outro para anotar? Queremos sim, professor, sim. Então, só temos número. 1.200 hectares, lajes. 1.200 hectares lajes. Em lajes. Tá. E aí está usado assim. Tá? Vamos lá. Benfeitorias, abreviam benfeitorias, 6 hectares. Tá. APP 34. Tá. RL, reserva legal, 240. Tá. APPs, professor, 34? É. APP 34. Reserva legal, 240. Uhum. Culturas vegetais, 20. Culturas vegetais, 20, tá? Pastagem, 600. 600? É. Tá. Pinos, 80. Tá. Observação. Número de animais, 308 bovinos, 6 equinos.
Professor, consegue repetir, fazendo um favor, que eu parei ali na cultura vegetal. Cultura vegetal 20, pastagem 600, pinos, que é reflorestamento, né? 80. Índice de lotação? Daí os animais é 308 bovinos e quantos equinos, professor? 6 equinos. Dá 314 total. E o índice de lotação é 0,5 cabeças por hectare. Professor, pode repetir a parte ali dos bovinos? 308 bovinos, 6 equinos. 0,5 cabeças por hectare. Tem como falar novamente aí? Ah, não, já mandaram aqui. Que eu me perdi. Tá bom, viu? Vocês podem utilizar aquelas perguntas que estão nesse exercício que nós fizemos hoje, as mesmas perguntas, só com outros dados ali, né? É assim que vai ser a prova. Vocês vão olhar, as provas vão ser diferentes nesse sentido. As perguntas é praticamente a mesma, o que muda os dados vai mudar. Um vai ser sim, outro vai ser não, outro vai... Né? Entendi. O conteúdo é o mesmo, o raciocínio é o mesmo. Muda é prestar atenção, vai ter que prestar atenção nas duas. Combinado? Uhum. Fique à vontade, quem está precisando sair aí, não tem problema nenhum. Já estamos no bater do... A regra dos equinos mesmo, qualquer... Soma com bovinos, soma só. Soma. E o que a gente calcula ali para somar... São bovinos, animais de grande porte. São bovinos, equinos, moares, bubalinos, tudo são de grande porte. Ovelha e cabra que precisa 4. Nem vamos entrar naquele detalhe. Tá, mas ovelha e cabra, daí precisa 4 para dar 1, né? Exatamente, 4 animais. Mas isso aí nem vou perguntar, porque isso aí já não é o detalhe que interessa. Isso o sistema mostra. O sistema faz esse cálculo, então é só para a gente saber disso. Se não souber, não vai atrapalhar em nada. Uhum. Esse tipo de conhecimento que ajuda, mas se não souber, também não atrapalha. Então, a gente fala, mas não cobra. Tá. Mas o que vocês estão sentindo? Estão sentindo firmeza? Melhorou bastante? Não vai ter mistério, acho que não. Já dá para fazer a prova, professor. Já dá, né? Já dá para encarar com mais vontade. Ô, professor, já dá para tirar 6. Bom, eu não sei por quê. Quem tira 6 ou 10 é a mesma coisa. Mas isso já aconteceu, de gente que eu esperava que tirasse 10, se enganou numa coisinha aqui, enganou na outra ali, não se descuidou lá. E como isso é uma sequência, tinha tanta confiança em si, não corrigiu. Isso aqui está tudo certo. Trocou lá uma benfeitoria na hora de somar, e aí aquele resultado acompanhou, e era no final do ano, era com a prova com o ITR, errou tudo. Por pouquinho, mas errou. Né? E gente que sabia. Não estou assustando, estou dizendo que não é só conhecimento, é atenção, um conjunto de coisas. E o direito, ele é assim, sempre. Sempre tem uma pontinha sobrando e é onde o advogado pega. Tem uma pontinha lá que é onde ele vai... Tem bastante brecha? Tem. É onde vai surgir. Então, tem que conhecer a lei para poder saber o que tu faz. Por enquanto, eu estou satisfeito se vocês saírem bem nessa prova, não errarem. Se errarem só coisinha pequena, não errarem a estrutura maior, está ótimo. Vocês vão chegar lá o dia que precisarem disso, não vão ter medo. Eu consegui fazer pior, professor. Eu fiz a parte da frente da prova quando eu estava na segunda fase e não vi que atrás tinha mais questões. Aí, ó. É esse tipo de coisa. Eu fiz pior. Tem esse tipo de coisa. Isso é autoconfiança demais. Né? Nem olhou, não sei como fazer isso assim com a prova. Foi triste. Ela dói, né?
Olha, isso aí acontece. Na vida da gente é assim. Né? A distração, muitas vezes, traz uma dor na prova, não vai ser tanta. Mas quando eu falo isso, é para vocês se atentarem, não cair, porque eu acho esse caso, deixou de virar a página, um horror, né? Perdeu a metade da nota, sabia. Isso não é justo, mas critério é critério. No concurso ninguém perdoa, ninguém pergunta se foi ou não. Mas, quem perdoa é Deus. Mas isso, enquanto a gente estiver errando aqui... Quem perdoa é Deus e quem dá ponta é costureira, segundo o professor Joel. Diz que é enfermeira ou costureira. Tá louco. O resto não tem que dar ponto, não. Mas é fato mesmo, a desatenção leva você a... Leva na vida inteira. Aqui, você está falando de módulos fiscais, de repente ele coloca 1 a 4 hectares, você já vai, hectare... E o que é isso? Não é não saber, é uma distração, mas desatenção, na verdade, né? Tem que aprender isso, né? Cuidar a palavra, o direito é assim. É porque a gente estava trabalhando no outro sentido, né? O senhor estava dando ali, né? Tem tantos hectares e tal. De repente, mudou ali. Estava concentrado em módulos fiscais, assim, daí vem hectare. E você não observa ali que não está falando de módulos fiscais. E assim os textos no direito, eu olho as questões, principalmente do processo penal, eles fazem um texto, eles te levam para lá, e fazem ir lá para um lado. Né? Isso aqui é menor, vai ver, não era. É que eles puxaram o assunto para um lado, mas as palavras-chave estão dizendo outra coisa. E a gente se ilude. O direito é uma coisa também, o principal é o acessório. Presta atenção no principal, o resto é acessório. E o principal aqui, para mim, não pode errar. Ela não aproveitava e utilizava. Se errar uma dessas aí, erra tudo, né? Erra quase tudo. Erra o GU e a partir do GU já erra quantos? Não pode errar essas três aí. Porque já põe por primeiro lá e... Mas ficamos assim, então, vou desejar o que eu posso desejar para vocês, que tenham bastante atenção e bastante sorte, porque ajuda, mas estudar ajuda mais ainda. Eu sempre notei que quem estuda sempre tem mais sorte. Não sei por quê. Mas, elementar, meu caro. Eu não sei por quê, né? Acho que sim. Estudando bastante, a sorte ajuda. Sempre todos ajudam quando estudam. Pode ter certeza disso. E prestar atenção faz parte. Eu espero que vocês façam as duas coisas, que as notas sejam boas. Vamos fazer assim, só não esqueça de avisar que a gente pode levar calculador e usar o material, por favor. Eu vou avisar. Tá bom, obrigada, boa noite, professor. Obrigado, professor, boa noite. Para vocês e até corrigir a prova, talvez já tenha com as notas, quando eu tiver um próximo encontro. Tá bom. Obrigado, professor. Vocês façam esse exercício com carinho, com atenção, que vai ajudar bastante. Obrigado, professor. Boa noite. Até mais. Boa noite.